Imagine o som suave do Pix caindo no seu celular. Um plim que ecoa como um sino de vento em uma tarde de sol em sua varanda. Você abre o aplicativo do banco e por um breve segundo, aquele número na tela brilha como o reflexo da luz nas águas da Baía de Guanabara. Há uma sensação de paz, um suspiro profundo de quem acredita que desta vez as contas não serão um monstro escondido sob a cama. Você caminha pela feira, sente o cheiro das frutas frescas, o aroma do pastel fritando e pensa: eu mereço um pequeno agrado hoje. O sol se põe em tons de laranja e rosa e você volta para casa com sacolas leves, mas com o coração pesado por uma dúvida que começa a brotar. De repente, as notificações começam a surgir como sombras. O aluguel vence amanhã, a conta de luz subiu e aquela assinatura esquecida acaba de ser renovada. Você olha para o extrato novamente e percebe que o brilho de antes sumiu. O dinheiro parece ter escorrido por entre seus dedos como areia fina de Copacabana. A pergunta que martela sua mente é cruel e silenciosa. Para onde foi tudo aquilo que eu trabalhei tanto para conquistar? Você se sente como se estivesse tentando encher um balde furado, correndo contra o tempo enquanto a água insiste em sumir no chão de madeira. Mas e se eu te dissesse que o problema não é o quanto você ganha, mas a falta de um mapa para navegar nesse oceano de boletos? O problema começa quando você tenta seguir as regras dos gurus financeiros que aparecem no seu feed, com seus ternos caros e fórmulas mágicas. Eles dizem para você anotar cada centavo, desde o cafezinho na padaria até a passagem de ônibus, como se a vida fosse uma planilha de Excel sem fim. Você tenta, compra um caderninho novo, baixa 3 aplicativos diferentes e por 3 dias você se sente o mestre das finanças, o dono do seu destino. Mas aí a realidade brasileira bate a porta. O preço do feijão subiu, o botijão de gás acabou antes da hora, ou um amigo te convida para um espetinho na esquina. De repente, anotar cada gasto se torna uma tarefa hercúlea, uma carga mental que pesa mais do que as próprias contas que você precisa pagar. A maioria das pessoas desiste antes da primeira semana, porque orçamentos detalhados são exaustivos e drenam a pouca energia que sobra depois de um dia de trabalho. É uma sensação de falha constante, como se você fosse incapaz de ter disciplina, quando na verdade o sistema que te venderam é que é falho. Você se vê preso entre o desejo de viver o presente e o medo de não ter futuro, transformando o ato de gastar em um momento de pura culpa e ansiedade. O contexto que ninguém te conta é que o nosso cérebro não foi feito para rastrear 40 categorias de despesas enquanto tentamos sobreviver ao caos do dia a dia. Precisamos de algo que não exija a perfeição, algo que aceite que a vida é imprevisível e que o equilíbrio é mais importante do que a precisão matemática. O problema é que, sem uma estrutura clara, você começa a enxergar o dinheiro não como uma ferramenta, mas como um inimigo que precisa ser domado. Cada pequena escolha se torna uma batalha interna. Você olha para um cafezinho de R$ 5 e sente um peso no peito, como se estivesse traindo seu futuro. A tensão aumenta quando você percebe que, mesmo se privando das pequenas alegrias, o saldo final parece não mudar e o esforço parece em vão. Você começa a evitar olhar o aplicativo do banco, fingindo que o problema não existe, enquanto a ansiedade cresce no fundo da sua mente como uma tempestade se formando. É o momento em que os gastos invisíveis, aquela assinatura que você não usa, o delivery por cansaço, começam a parecer monstros gigantes devorando seus sonhos. Você se sente em uma corda bamba sobre o Vale do Anhangabaú, equilibrando as contas do presente com um medo paralisante de uma emergência que você não pode pagar. O cansaço mental se transforma em uma irritação constante. Qualquer imprevisto, como um pneu furado ou um chuveiro queimado, parece o fim do mundo. Você olha ao redor e vê pessoas que parecem ter tudo sob controle, e a comparação drena a pouca confiança que ainda restava em você. A pressão de precisar investir, antes mesmo de saber se vai ter dinheiro para o mercado, cria uma névoa que te impede de ver um palmo à frente. Você chega ao limite, onde a desorganização financeira para de ser um incômodo e se torna uma prisão invisível que dita o que você pode ou não ser.
O ápice da crise chega em uma terça-feira comum, quando um imprevisto bobo, um cano que estoura ou um pneu furado se torna o gatilho para um colapso total. Você olha para o saldo e percebe que, apesar de todo o sacrifício e de ter cortado até o lazer, o dinheiro simplesmente não está lá para te salvar. Vem aquele frio na barriga, uma náusea que não é de fome, mas de medo puro, ao perceber que você está a apenas um erro de distância do desastre financeiro. Você se vê sentado no chão da cozinha, com as contas espalhadas ao redor, sentindo-se um estranho na própria vida, como se tivesse perdido o controle do leme. É o momento do basta. Você grita em silêncio contra o sistema, contra as planilhas que não batem e contra a sensação de que está trabalhando apenas para pagar por sua existência. A crise não é apenas sobre os números, é sobre a perda de identidade. Você esqueceu quem é, porque sua mente está ocupada demais calculando juros e prazos. Você encara o espelho e não vê o artista, o sonhador ou o amigo. Vê apenas um devedor, alguém que vive no modo de sobrevivência, sem espaço para respirar. A tensão acumulada nos blocos anteriores transborda em um choro de exaustão, lavando aquela armadura de "eu dou conta" que você tentou sustentar. No escuro do quarto, o silêncio é interrompido pelo peso da incerteza. E a pergunta, "e agora?", ecoa como um trovão que não deixa você dormir. Mas é justamente nesse ponto mais baixo, no fundo do poço, que a névoa começa a dar lugar a uma necessidade desesperada de algo radicalmente diferente e simples. A transformação começa quando você decide parar de lutar contra a complexidade e abraça a simplicidade de apenas 3 categorias: necessidades, desejos e futuro. É como se a névoa que cobria Santa Teresa se dissipasse, revelando que você não precisa ser um matemático para ser o mestre do seu próprio dinheiro. Você aplica a regra e pela primeira vez em anos sente que tem permissão para viver. O peso da culpa pelo café ou pelo lazer desaparece instantaneamente. O dinheiro para as necessidades está lá, separado e sagrado, garantindo que o teto sobre sua cabeça e a comida no prato não sejam mais fontes de pânico. A mágica acontece nos 20%. Você vê aquele pequeno montante crescendo e percebe que está construindo uma ponte sólida em direção aos seus sonhos de artista. A disciplina deixa de ser uma corrente e se torna a sua maior liberdade, pois agora é a estrutura e não o seu esforço exaustivo que faz o trabalho pesado. Você volta a pegar nos pincéis, a sentir a textura do papel e o cheiro da tinta, porque sua mente finalmente tem espaço para criar em vez de apenas calcular. A comparação com os outros perde o sentido. Você descobriu que o seu ritmo é único e que a paz financeira tem um sabor mais doce do que qualquer ostentação. Você olha para o futuro não com temor, mas com a curiosidade de quem sabe que o eu de amanhã será profundamente grato pelas escolhas feitas hoje. O ciclo do caos termina aqui e uma nova jornada começa, onde você para de se perguntar para onde o dinheiro foi e passa a dizer exatamente para onde ele deve ir.